Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Vocês já perceberam que é o versículo do nosso tema anual, que diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Vamos ler juntos? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite, oportunidade que o Senhor nos deu de louvarmos o teu nome, de lermos e ouvirmos a leitura da tua palavra, de orarmos, intercedermos nesse tempo de comunhão, nessa oportunidade tão especial que temos, ó Deus, diante de ti, que temos diante da tua palavra. Fala conosco, Deus, nessa noite. Nós te pedimos, ó Deus, fale ao nosso coração. Queremos ouvir a tua voz, precisamos, ó Deus, necessitamos de ouvir a tua voz. Por isso nós te pedimos, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Eu quero dividir com vocês, na introdução da mensagem de hoje, a devocional que é parte desse livro precioso que foi um presente de Deus para mim, Charles Haddon Spurgeon escreveu 2 devocionais para cada dia do ano, devocionais diárias, manhã e noite, dia a dia com Spurgeon. Noite, 2 de janeiro, Isaías 41:1, e os povos renovem as suas forças. Todas as coisas sobre a terra precisam ser renovadas. Nada que foi criado segue sozinho. E assim renovas a face da terra. Foi a expressão do salmista. Mesmo as árvores que não se vestem com cuidado, nem encurtam a sua vida com o trabalho, precisam beber a chuva do céu e sugar os tesouros escondidos do solo. Os cedros do Líbano, plantados por Deus, vivem apenas porque diariamente se enchem da fresca seiva da terra. Da mesma forma, a vida do homem não se sustenta sem a renovação divina. Assim como é necessário reparar o desgaste do corpo com refeições frequentes, devemos também renovar o desgaste da alma, alimentando-a com o livro de Deus, com a palavra pregada, ou pela mesa farta da comunhão. Como nossas graças são depreciadas quando suas fontes são negligenciadas. Como são famintos alguns pobres cristãos que vivem sem o uso diligente da palavra de Deus e da oração secreta. Se a nossa devoção pode viver sem Deus, ela não é divina, não passa de um sonho. Se assim fosse, seria esperar por ele como as flores esperam pelo orvalho. Sem a renovação constante, não estamos prontos para os insistentes ataques do maligno, ou para sérias aflições do céu, ou até mesmo para as lutas interiores. Quando o vendaval chegar, ai da árvore que não tiver sugado a seiva fresca e se prendido à rocha com muitas raízes entrelaçadas. Quando surgem as tempestades, ai do marinheiro
que não tiver reforçado o mastro, lançado a âncora, nem procurado refúgio. Se a bondade cresce fraca, o maligno certamente reunirá forças e lutará desesperadamente para obter o controle sobre nós. E então, talvez uma sofrida desolação ou uma desgraça lamentável aconteça. Aproximemo-nos aos pés da misericórdia divina, em humilde súplica, e perceberemos o cumprimento da promessa. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías 40, versículo 8. Sabe o que eu acabei de fazer? Eu acabei de dividir com cada um de vocês algo que era meu. Ou eu pergunto, quantos aqui têm em sua estante, em sua biblioteca, esse pequeno livreto de devocionais do pregador, do pastor Charles Spurgeon? Levante a sua mão. A Renata não vale, né? O que eu fiz aqui? Eu frutifiquei na vida de vocês. Algo que era meu, exclusivamente meu, algo que talvez vocês jamais saberiam, que no dia 2 de janeiro, a devocional da parte da noite, desse livro de devocionais, trazia essa mensagem de renovação das nossas forças. O segredo, meus irmãos, o grande segredo na vida da gente como crente, é a gente aprender a compartilhar aquilo que Deus nos dá. Aprender a dividir aquilo que é exclusivamente nosso. Aprender a fluir na vida dos outros. A entender que se nós recebemos e retemos, aquilo vai estragar em nós. Se nós recebermos e não transbordarmos, se a gente não fluir de nós aquilo que entra em nós, aquilo vai estragar e não vai produzir em nós nada de bom. Porque o fluxo de Deus é passar por nós e chegar até o nosso irmão. E fluir, e frutificar, e ser bênção. Alguém certa vez disse que tem um órgão do corpo que jamais é diagnosticado com câncer, que é o coração. Porque o coração não retém. Ele está sempre bombeando, ele está sempre jorrando, ele está sempre impulsionando sangue para manter viva as demais células do corpo, os demais órgãos do corpo. Quando nós pensamos no tema frutificando sobre toda boa obra, nós estamos nos colocando diante de Deus para que, em nome de Jesus, tudo que a gente receber, seja uma bênção, seja uma palavra, seja um livro. Quantos livros você já leu até hoje? E a pergunta continua: aquele livro que você leu de capa a capa, ou você leu alguns capítulos, o que você transbordou dele? Para quem que você ministrou? O que você compartilhou? Ligando o celular, fazendo uma live, postando na sua rede social uma frase que impactou, dando o devido crédito para o autor, é claro. Quantas vezes nós recebemos e aquilo para em nós e morre em nós, e não frutifica, e não transborda, e não alcança o outro. A frutificação significa gerar virtude, produzir alegria, tocar o outro com algo que você recebeu, com algo que você encontrou, com algo que você descobriu. Abra sua boca para abençoar. Abra sua boca para falar daquilo que Deus mostrou para você, daquela experiência que você teve na palavra de Deus. Abra sua boca, dá um play num ao vivo, numa live, ainda que tenha só você e mais um ali assistindo, e esse um deixa o celular ali, saia da live e te liga. Aqui, para com isso. Tá ridículo, você está fazendo uma live, só tem você aí. Não pare de transmitir aquilo que Deus te deu. Não deixe de transbordar e de dividir aquilo que você recebeu,
Porque o milagre, o segredo da vida no reino de Deus está nesse princípio, porque o nosso Deus estabeleceu assim: frutos, sementes, frutificação. Nós somos como árvores plantadas junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto nós fizermos será bem sucedida. No início de todas as coisas, Deus criou pela sua palavra, pelo poder criativo da sua palavra, todas as coisas vieram a existir. E Deus não apenas criou pela sua palavra, mas Ele também abençoou a sua criação com a bênção da geração de vida, com a bênção da multiplicação. Produza a terra seres viventes de acordo com suas espécies, cada semente produzirá o fruto segundo a sua espécie, e assim foi. Gênesis 1, versículo 24. Meus irmãos, nós temos a vida de Deus, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos dotados por Deus para gerarmos vida e frutos para a glória de Deus. O mistério da nossa caminhada é a nossa frutificação. Meus irmãos, quando Jesus veio e iniciou o seu ministério, antes dele foi enviado um profeta da parte de Deus chamado João Batista. E nós temos aqui o nosso irmão Luciano, que ama, o testemunho de João Batista e as oportunidades que ele teve aqui de transbordar, de falar, de compartilhar, de dividir com a gente. Ele o fez baseado nas suas experiências, do que ele leu, do que ele pesquisou, do que Deus falou com ele a partir da experiência, da mensagem de João Batista. E foi, meus irmãos, uma mensagem de arrependimento. João Batista preparou o caminho do Senhor. E em Mateus capítulo 3, versículo 8, João Batista diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento, porque está próximo o reino de Deus. Arrependimento é fruto, arrependimento é transformação, arrependimento é frutificação. E eu quero perguntar para você nessa noite: quais frutos você tem produzido? Quais frutos você tem para oferecer? Que transformações você tem vivido para dividir, para compartilhar com aqueles que Deus colocar no seu caminho? O texto de Colossenses, toda a carta que Paulo escreveu aos irmãos em Colossos, apresenta a grandeza do Filho de Deus, a sublimidade da pessoa de Jesus, da obra salvadora de Cristo, da redenção que está na pessoa de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, Paulo, ele não plantou a igreja de Colossos. Eu não sei se você sabia. Quem plantou a igreja provavelmente seja um discípulo dele, um homem chamado Epáfras. No capítulo 2, versículo 1 de Colossenses diz: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, por quantos não me viram face a face. Paulo nem conhecia esses irmãos face a face, mas ele não os menospreza, ele valoriza o fruto do trabalho de um simples servo dele chamado Epáfras. Meus irmãos, para que o coração deles seja confirmado, confortado, vinculado juntamente em amor, e que eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente os mistérios de Deus, que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Meus irmãos, os frutos que vamos gerar serão frutos para o reino de Deus. E esses frutos, sim, começam em nossa casa, nosso primeiro campo, nossa primeira arena de luta, de transbordo, da gente aprender a viver o reino de Deus.
porque ali não tem máscara, ali não tem distanciamento, a cama é uma só, a geladeira é uma só, o banheiro é um só, ainda que seja dois, às vezes aquele de banho é um só. E a gente vai aprender a dividir tudo, a compartilhar tudo, a nos situar numa posição de amor, de cuidado, de carinho e de respeito um com o outro. Meus irmãos, os frutos que vamos gerar serão frutos do reino de Deus, e eles terão o selo de Jesus, o selo do Cordeiro bendito. Eles serão frutos dignos do nosso Senhor, do nosso Salvador e da nossa salvação, da nossa grande salvação. Pastor, onde o senhor quer chegar com a mensagem de hoje, dentro desse tema, frutificando em toda boa obra? Eu quero que você perceba que os dois verbos que aparecem no versículo 10, um deles, o primeiro deles, que nós usamos aqui no tema, eles estão numa forma verbal chamada gerúndium, frutificando e crescendo. E o que significa esse gerúndio? A principal característica do tempo verbal gerúndio, que termina em NDO, é expressar a continuidade de uma ação, ou seja, demonstra que essa ação teve início e que ela continua acontecendo. Meus irmãos, isso significa que não adianta apenas frutificar, nós precisamos continuar frutificando. Não basta a gente crescer, é preciso continuar crescendo, é uma ação contínua, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. É interessante que esse versículo, ele está dentro do contexto de uma oração de Paulo pelos colossenses. Observe no versículo 9, Paulo diz: por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo tinha consciência de que nós não podemos reter, nós precisamos transbordar. E talvez a nossa vida não avança, é porque a gente não transborda. A gente se contenta com um pouquinho e Deus quer nos levar para algo muito maior. Para a gente transbordar, nós precisamos estar cheios, meus irmãos. Será que nós estamos cheios da palavra de Deus? Ou será que nós somos crentes do Salmo 23? Nós somos crentes do Salmo 91, do Salmo 34? Nós somos crentes de Provérbios? Nós só conhecemos umas porções picadas e minguadas das Escrituras porque a gente não mergulha em águas profundas. E a gente não entende por que a gente não transborda. Porque a gente continua tomando algumas gotinhas diante de um mar para a gente poder mergulhar nele. Transbordeis de pleno conhecimento. Olha o pedido de Paulo para esses irmãos. Transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria, com todo o discernimento, com todo o entendimento espiritual. Meus irmãos, essa oração de Paulo aqui para os colossenses nos mostra o que pode gerar uma vida frutífera, um fruto que permanece. O segredo é conhecer a Deus. Transbordeis do conhecimento de Deus. O segredo é conhecer a vontade de Deus. O segredo é transbordar nesse conhecimento, é mergulhar, meus irmãos, nesse entendimento espiritual. Quanto mais a gente conhecer o Deus que nós servimos, quanto mais nós conhecermos a palavra desse Deus, mais nós vamos conhecer a nós mesmos e nós vamos também
compreender a nossa missão aqui na terra, a fim de viverdes, olha a missão aí, olha a missão subentendida aí, de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Repete comigo, para frutificar, eu preciso viver de modo digno do Senhor. Repete comigo, para frutificar, eu preciso viver do inteiro agrado do Senhor. Eu volto então, meus irmãos, ao que falamos na manhã de hoje. O reino de Deus colocará por terra o nosso pequeno reino. A vontade de Deus, ela vai prevalecer sobre nós e ela vai nos conduzir em triunfo, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. O problema é que tem gente que passa a vida toda lutando contra a vontade de Deus. Não entendeu a oração quando nós dizemos, como Jesus ensinou, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Às vezes nós queremos, meus irmãos, viver a plenitude da frutificação, mas nós queremos viver do nosso agrado, do nosso jeito. Meus irmãos, quando entendemos o reino de Deus, nós oramos com convicção, venha o teu reino, nós abrimos mão de fazer tudo do nosso jeito, para o nosso agrado, e nós fazemos tudo para o agrado de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, diz Paulo em Romanos 14, versículo 17. Meus irmãos, quanto mais nós acessarmos o trono do nosso Criador, quanto mais nós entrarmos na frequência da eternidade, como aprendemos nessa manhã, mais nós iremos frutificar, mas nós vamos passar o novo ano frutificando para a glória de Deus. Às vezes, nossa mente ela é tão apequenada. Às vezes nós estamos tão presos num quadrado pequeno, humano, religioso. E nós achamos que tudo se resume àquele modo de buscar a Deus, aquele lugar, aquela forma de ler as Escrituras. E às vezes nós perdemos a oportunidade em 24 horas do dia de pararmos um tempo, de desligarmos tudo, de pararmos com a frequência e com a conexão da internet para nos conectarmos com Deus, para fluirmos na presença dEle. E às vezes a nossa vida fica pesada, o nosso descanso não descansa a gente, o nosso alimento não mata a nossa fome, a noite que a gente dorme a gente não descansa, porque a gente continua ativo nas coisas daqui da terra e não entramos na frequência do céu, na eternidade. Por isso a gente não transborda, por isso a gente não frutifica, ou a gente vai dando aqueles frutozinhos minguados de um fruto temporão. A gente não transborda, a gente não frutifica abundantemente, porque a gente não busca abundantemente. A gente não transborda de coisas boas, porque a gente está muito ocupado para fazer um tanto de coisa. E o principal a gente deixa para depois. O mergulhar nas Escrituras, o conhecer o Senhor. Eu falei no dia 31, em forma de pergunta retórica, e hoje, no primeiro domingo do ano, dia 2 de janeiro de 2022, eu repito essa pergunta: o quanto que você leu das Escrituras? Quantas porções longas você pôde desfrutar da leitura? Talvez você tenha lido a Bíblia toda. Talvez você tenha lido o Novo Testamento. Talvez você tenha lido alguns livros salpicados. Ou será que eu estou sendo otimista demais? Será que a Bíblia que você leu foi aquela lida aqui no culto? Nós precisamos transbordar da presença de Deus. E é em Cristo que isso vai acontecer. É pelo que Ele fez por nós.
Sabe o que o profeta Isaías diz, lá em Isaías 53, versículo 11? Que o Senhor verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Jesus frutificou. E eu e você somos frutos da obra dele, do sangue dele e do sacrifício dele. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos para a gente ter um momento de oração. E nesse momento de oração, talvez você possa, de forma bem sincera e profunda, embalado pelos sons, né? Dessa chuva que está caindo suave. Será que você não azedou durante a sua caminhada, não perdeu aquilo que sempre foi o chamado de Deus, a sua essência, a sua identidade com o Criador que te fez a sua imagem e semelhança? Será que porventura, numa condição desfavorável de temperatura e calor, será que você não focou tanto na circunstância e perdeu a oportunidade de viver intensamente e profundamente uma experiência íntima, profunda de relacionamento com Deus? Será que todo ano, ao pensar em viver uma vida nova, você se depara com os bloqueios, os medos, as circunstâncias, o sentimento de fragilidade, de inutilidade, de incapacidade, e você logo desiste nos primeiros dias do ano? E você não transborda, e você não frutifica? Será que não é hora de você viver o melhor ano da sua vida? Ou talvez o pior ano da sua vida, onde você vai se confrontar, onde você vai sair de um lugar de comodismo e vai se indignar e falar: Senhor, eu quero viver uma vida intensa contigo, eu quero colocar o Senhor num lugar de honra, a sua palavra não será esquecida, ignorada. Enquanto eu absorvo filmes, séries, eu absorvo livros e coisas desse mundo, abandonando o Senhor. Não, em nome de Jesus, eu quero me indignar com isso. Eu não quero chegar no céu sem ter lido a sua palavra, sem ter vivido de porções pequenas, de poucos versículos. Eu queria que você orasse e pedisse a Deus para curar. Às vezes tem área da sua vida que está seca, que está morrendo. E nesse primeiro domingo de 2022, o Senhor deseja dar uma palavra para ressuscitar você. O seu chamado de ser um intercessor, de ser um visitador, de ser um evangelista, de ser alguém que vai transbordar, que vai abrir a boca, que não vai preocupar: será que alguém vai me ouvir? Será que eu não vou passar um constrangimento, uma vergonha? Nós vamos parar de dar desculpa e nós vamos transbordar do conhecimento de Deus, da presença de Deus, porque para isso nós fomos chamados, para transbordar do pleno conhecimento de Deus, para termos entendimento espiritual e para frutificarmos em toda boa obra. Senhor nosso Deus, diante da Tua presença nós colocamos mais uma vez as nossas vidas, Pai. Ó Deus, nós conhecemos o Senhor, mas às vezes nós vivemos como se não conhecêssemos. Ó Deus, nós somos tão prontos a dar uma desculpa, mais uma desculpa, para não congregar, para não ler a Bíblia toda, para não evangelizar, para não nos colocarmos em Tuas mãos para uma tarefa, para uma missão. Ó Deus, nós gostamos mesmo do proposto para esse ano, a partir da Tua
Senhor, ó Deus, que nada venha nos prender, nos parar, que nenhum vício, nenhum pecado, nenhuma amarra, ó Deus, nenhum impedimento seja da nossa estima, da nossa imagem, da nossa autoimagem, ó Deus, que nós possamos prosseguir olhando firmemente para Jesus, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que nos assedia, para que possamos viver esse novo ano frutificando, ó Deus, para toda boa obra na tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, cura, Deus, o nosso coração, nos ajuda, Deus, a transbordar cada coisa que o Senhor nos der, ó Deus, nós possamos compartilhar, quem sabe a partir dessa mensagem, aquilo, ó Deus, que a gente ouviu e recebeu, que a gente possa postar, compartilhar, ó Deus, transbordar, frutificar, fluir na vida de outros que não estão aqui, que não teriam acesso a essa palavra hoje, ó Deus, mas que vão recebê-la através de nós. Ó Deus, nisso nós possamos frutificar em toda boa obra. Ó Deus, reconhecendo aquilo que o Senhor fez por nós. Assim nós te pedimos, ó Deus, neste momento que vamos participar da mesa santa. Abençoa-nos, fortalece-nos. Ó Deus, encoraja o teu povo. Ó Deus, nós oramos pelos elementos da ceia, abençoamos, consagramos, ó Pai. Retiramos do uso comum e rogamos ao Senhor que tu mesmo nos abençoe com a presença de Cristo Jesus, espiritualmente, nos elementos da ceia. Que assim o Senhor nos abençoe para que possamos frutificar e transbordar para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.